presidente Jair Bolsonaro entra com uma ação no Supremo Tribunal Federal para impedir a abertura de inquéritos de ofício, ou seja, sem aval do Ministério Público Federal. O pedido é assinado pelo advogado-geral da União, Bruno Bianco, e se torna mais um capítulo da crise entre o Palácio do Planalto e o Judiciário. Nele, Jair Bolsonaro questiona o artigo do regimento interno do STF que deu origem justamente ao inquérito das fake news, aberto, como você disse, em 2019 pelo ministro Dias Toffoli. No início do mês, a pedido do Tribunal Superior Eleitoral, o relator do caso Alexandre de Moraes incluiu o presidente entre os investigados por causa dos ataques às urnas eletrônicas. Bom, Jair Bolsonaro, com 2 anos de atraso, está fazendo mais ou menos, né, aquilo que a gente dizia para fazer, aquilo que é o ponto sensível na origem do inquérito das fake news, do qual o bolsonarismo saiu em defesa lá atrás. Então, essa atitude ela é tremendamente ilustrativa de que Jair Bolsonaro e toda a sua trupe não agem por princípios, eles agem conforme a conveniência política. Quem age por princípio mostrou lá atrás, na raiz, o que estava errado e durante o uso que foi feito desse inquérito, porque ele serviu para blindar os próprios ministros do Supremo. Tinha apuração na Receita Federal que foi suspensa sobre a mulher do Toffoli, sobre a mulher do Gilmar Mendes. Agora que eles já fizeram isso tudo, agora Jair Bolsonaro quer questionar a interpretação elástica, como eu tanto apontei, escrevi até um artigo recentemente a respeito disso, o barco furado do presidente, feita do artigo 43 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. Sabe quem legitimou a interpretação desse artigo? O próprio advogado-geral da União, escolhido por Jair Bolsonaro, André Mendonça, que agora ele premiou, inclusive, com a indicação ao STF. É o novo indicado. Primeiro foi Cássio Nunes Marques, apadrinhado pelo Centrão também, parceirão do Bolsonaro, agora é o André Mendonça. Esse que legitimou o inquérito das fake news quando era a AGU. Só que agora ele trocou de advogado-geral da União, Jair Bolsonaro, depois que indicou o André Mendonça, aí vem um novo AGU do Bolsonaro para falar o contrário do AGU anterior. Não é incrível? Simplesmente por quê? Porque a claque bolsonarista, os militantes de gabinete, os blogueiros de crachá, os empresários aliados que financiam também sites, etc., todos eles se tornaram alvos de investigações que foram feitas a partir, no âmbito, né, do inquérito das fake news. Porque o próprio presidente Jair Bolsonaro se tornou alvo do inquérito das fake news em razão dos seus ataques ao sistema eleitoral, aos ministros, essa coisa toda que a gente viu aqui no programa nas últimas semanas, a partir de pedido do Tribunal Superior Eleitoral. Então vamos lembrar aqui o que dizia o AGU original do bolsonarismo. Em 3 de abril, ele, escolhido pelo presidente André Mendonça, escreveu que a interpretação regimental é matéria sujeita ao juízo dos próprios integrantes do tribunal. Ou seja, Dias Toffoli tinha toda a liberdade para dar a sua interpretação elástica do artigo 43. E aí eu expliquei num artigo recente, né? Como o artigo 43 do Regimento Interno do Supremo só prevê a abertura de inquérito de ofício se ocorrer infração à lei penal na sede ou dependência do tribunal, quer dizer, o artigo só prevê abertura de inquérito por parte do presidente do STF, o que era Dias Toffoli na época, se ocorrer um crime ali no território, no espaço físico do Supremo Tribunal Federal, está lá, na sede ou dependência do tribunal. O André Mendonça alegou, como um burocrata cumprindo o seu papel, que a interpretação feita pelo Toffoli não desconsidera a referência espacial, mas enfatiza que a sua literalidade não exaure as responsabilidades administrativas, no caso do próprio Toffoli, então presidente do STF, sobretudo nas hipóteses em que estejam sob ameaças prerrogativas institucionais do tribunal. Podem conferir aí no documento original apresentado pela AGU. Então ele defendeu a interpretação desse artigo que agora o novo AGU está questionando só por uma razão de conveniência, não é uma razão de princípio. E por que lá atrás o André Mendonça legitimou esse inquérito e o Jair Bolsonaro saiu em defesa do André Mendonça por ter feito isso? Eu vou deixar a explicação do porquê para depois e vou lembrar a frase do Jair Bolsonaro de novo.
aspas, eu parti em defesa do advogado-geral da União, que tem a obrigação de defender a União, e ele defendeu o direito garantido em regimento interno do Supremo Tribunal Federal de eles abrirem o inquérito. Foi isso que aconteceu. No mais, pelo que me consta, voltou atrás o Supremo dessa decisão, que era de censurar uma reportagem da Cruzoé, que trazia uma informação verdadeira, não se trata do que eles acusam de censura, porque fazem postagem delinquente. Não, era uma informação verdadeira que gerou uma censura à reportagem. E segue o barco, disse Bolsonaro. Agora vamos tocar o barco. Para ele era assim, isso aí já passou e tal, havia o direito garantido no regimento. Agora vamos tocar o barco. Tocou o barco durante 2 anos, virou alvo dos inquéritos, seus aliados viraram alvo desse inquérito, e agora quer mudar tudo de novo, não quer mais tocar o barco não. Ei, peraí. Quando a gente alertava lá atrás que havia problema, vícios de origem, não queria saber, vamos tocar o barco. Por que isso? Agora eu volto à explicação. Por que isso? Poderia melindrar o Dias Toffoli, aquele que abriu o inquérito, e o Dias Toffoli protegia o Flávio Bolsonaro, acusado pelo MP do Rio de peculato, lavagem de dinheiro e organização criminosa, e nunca é demais lembrar a frase do senador Major Olímpio, rachadinha é coisa de ladrão. O Toffoli blindava o Flávio Bolsonaro, blindou durante mais de 4 meses. O pessoal agora está arredondando para 6 meses, tá? Eu acho que foi uma coisa ali entre 4 e 6 meses, entre a decisão em julho tomada pelo Toffoli de suspender todas as investigações do Brasil baseadas em dados do COAF, como a do Flávio, e da Receita, como a da mulher dele, do Gilmar, até a votação em plenário, na qual o Toffoli acabou derrotado. E acabou sentindo que ia ser goleado, votou contra a própria decisão anterior. De qualquer forma, manteve suspenso durante meses suspensa a investigação sobre o Flávio Bolsonaro. Então, naquela época, não interessava ao Jair Bolsonaro. Agora que a investigação foi paralisada e tal, eles conseguiram articular um monte de coisa, tiveram algumas vitórias, outros reveses, a investigação de rachadinha continua tramitando, teve uma decisão ontem, inclusive, do STJ negando o arquivamento. O Toffoli já conseguiu se blindar lá com o uso desse inquérito, apuração da Receita e tal. Agora, Jair Bolsonaro vem e pede essa releitura aí por parte do plenário do STF. Tudo pela conveniência. Se tivesse ouvido a gente lá atrás, mas aí não, né? Aí tem que mentir, tem que assassinar a reputação, tem que fazer tudo aquilo que a claque faz. Trabalho sujo para ele.